Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é o início de uma série de vídeos onde eu vou fazer monogramas no crochê filé, tá? Então, hoje nós vamos começar com a letra A. Então, nesse vídeo, eu vou fazer 10 carreiras desse gráfico. Então, eu vou fazer esse gráfico de 10 em 10 carreiras, tá bom? Então, a letra A aí vai levar talvez uns 4 vídeos para a gente terminar, para a gente fazer essa letra A toda. As próximas letras do alfabeto, os outros próximos monogramas, vai depender da vontade de vocês, entendeu? Então, se esse vídeo da letra A der bastante audiência, né, as pessoas gostarem, as pessoas curtirem, aí eu vou fazendo a letra B, C e assim por diante, que eu tenho o alfabeto todo para fazer com vocês, tá? Mas isso vai depender da vontade de vocês, né? De quanto vocês vão reagir ao vídeo. Então, o vídeo de hoje vão ser 10 carreiras, como eu falei, né? Essa é a primeira parte da letra A, é a letra A, parte 1. Então, como que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou fazer ele no crochê filé tradicional, tá? Só que apesar eu fazer ele no crochê filé tradicional, vocês podem perceber que ele está num formato de losango, para a letra A ficar de cabeça para cima. O crochê tradicional normalmente seria assim, um quadrado, né? Mas a letra A está forçando a lateral ser em um losango. Então, vocês vejam aqui que a gente tem diminuição de carreira aqui e a gente tem diminuição de carreira para baixo. Então, o que o gráfico nos sugere? O gráfico nos sugere que a gente inicie pela carreira do centro, para depois ir diminuindo para cima. E aí, quando a gente for fazer a parte de baixo, a gente também vai trabalhar só diminuições. Por que o gráfico recomenda assim? Eu posso começar daqui, da base? Posso. Só que aqui eu vou ter que fazer aumento de carreira e depois diminuição de carreira. Quais são os problemas disso? O aumento de carreira é mais trabalhoso e dá diferença no visual da diminuição, tá? A diminuição fica diferente do que o aumento. Então, para as bordas ficarem bem parecidas, o ideal é começa pela parte mais larga e aí diminui em cima e depois diminui embaixo. Aí vocês vão ver como é que eu vou fazer isso. Aí vocês têm que ir acompanhando as partes aí da aula, tá? Então, como eu falei, eu vou iniciar aqui no centro do trabalho e eu vou fazer... Opa, caiu, escorregou da minha mão. Eu vou começar aqui do centro do trabalho e vou fazer 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer até aqui essa carreira de pontos abertos acima da letra A. Então, daqui do meio eu vou terminar toda a letra A com vocês e daí é só fazer o topo, né? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Então, a letra A, com certeza, eu vou fazer toda nos vídeos, mas aí a letra B, a letra C, por diante, vai depender da reação de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar com o número de correntinhas. Bom, então, no crochê filé tradicional, a gente faz com correntinhas e pontos altos, tá? É o que eu vou fazer com vocês. Existem outras variações que eu já mostrei aqui no canal também. Então, eu vou fazer com pontos altos e correntinhas. Quando você faz o crochê filé com ponto alto e correntinha, ele é múltiplo de 3... Deixa eu botar mais aqui para o meio. Ele é múltiplo de 3 mais uma corrente no final. Isso, gente, é para corrente de base, tá bom? Eu não estou falando das correntes que passam para a primeira carreira. Eu estou falando das correntinhas de base. Quem acompanha meu canal sabe que eu conto assim. Primeiro eu conto as de base, aí depois é que eu penso em quantas correntinhas eu preciso fazer para subir para a primeira carreira, tá bom?
Então, aqui no meio, que é a parte mais larga do trabalho, eu tenho 37 quadradinhos desses, né? Então, eu peguei os 37 quadradinhos, multipliquei por 3, porque ele é múltiplo de 3, eu consegui 111. E aí, eu somo mais uma correntinha no final. Então, no total, eu tenho que fazer 112 correntinhos para caberem todos esses 37 quadradinhos aqui da carreira central, que vai ser a minha primeira carreira de execução, tá? Então, vou começar o trabalho com 112 correntinhas. Bom, então para iniciar um cordão de correntes, você insere a agulha. Eu costumo usar essa parte mais larga da agulha, dou a volta na linha, puxo a linha do novelo e passo nessa argolinha que se formou. Isso a gente chama de laçada inicial ou nó corrediço, tá? Mas ele não é a primeira correntinha, ele é só para criar esse laço na agulha. E para quem não conhece a correntinha, a gente insere a agulha, pega a linha do novelo e passa por dentro dessas alças, tá? Então já tem uma, puxa o fio da agulha, 2, puxa o fio da agulha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A dica, como esse cordão de corrente vai ficar no centro do trabalho, não é bom que as correntinhas fiquem muito apertadas, tá? Elas têm que ficar um pouquinho frouxas e todas elas iguaizinhas, tá? Então, se você está aprendendo crochê agora, é assim que faz as correntinhas. Então, tem que ir treinando para elas ficarem bem iguaizinhas, tá? Então, vou fazer minhas 112 correntinhas e já volto. Então, fiz minhas 112 correntinhas, tá? Nesse momento, você tem como saber que largura vai ficar o seu trabalho, né? Então, eu estou usando uma linha que é compatível com a agulha de 1,75 milímetros, mas eu estou usando a de 2 milímetros. Então, com essa configuração, né? A linha que é compatível com a agulha de 1,75, mas usando a 2, eu fiquei com 46 centímetros de largura. Então, esse é o ponto mais largo do meu trabalho. Então, eu fiz 112 correntinhas, como eu falei, são correntes de base. Agora, eu vou precisar fazer mais correntinhas para subir para a primeira carreira. Então, para subir para a primeira carreira, eu vou começar com um ponto fechado, né? Vocês podem ver aí na imagem. Eu começo com ponto fechado. Então, o ponto fechado no crochê filé, ele tem que ter todos os espaços preenchidos com pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes de altura, que seria o meu primeiro ponto alto. O meu segundo ponto alto, eu vou fazer na 5ª corrente a partir da agulha. Por quê? Porque eu tenho essas 3 primeiras correntes, que é o ponto alto. Aí eu tenho uma corrente de base, que é aquela mais um que a gente faz no final, né? Então, aqui é a corrente de base. Então, meu próximo ponto alto eu tenho que fazer na 5ª. Então, eu tenho que fazer mais 3 pontos altos, além desse da borda. Então, já fiz um, aí eu dou a laçada, entro na próxima corrente, puxo o fio do novelo, aí eu tiro de 2 em 2 até acabar o ponto. Esse é o ponto alto para quem não conhece, né? E aí eu tenho que fazer mais um ponto alto, ó. Dou a laçada, insiro a agulha na próxima correntinha, puxo, alongo o fio do novelo, tiro de 2 em 2 laçadas até acabar o ponto.
Então, isso é um ponto fechado aí do gráfico, um ponto pretinho aí do gráfico. Aí agora eu tenho 2 pontos abertos, então eu vou ensinar 2 quadradinhos brancos, né? É o que a gente chama de ponto aberto no crochê filé. Então, para fazer ele, você vai fazer 2 correntes e vai fazer um ponto alto. Eu já vou dando a laçada para adiantar, e eu tenho que pular 2 correntes de base, ó, 1, 2, e fazer um ponto alto na próxima. Alonga o fio e faz o ponto alto. Então, esse é um ponto aberto, é o quadrado branquinho do gráfico. Aí pede outro, vamos fazer outro ponto aberto, olha. 2 correntes, dá a laçada, pula 2 correntes de base, aí na terceira você vai fazer o ponto alto. Então, eu tenho aí 2 pontos abertos. E aí o gráfico pede mais um ponto fechado, que é todo com pontos altos, né? Então, eu tenho que fazer, se é um ponto fechado, 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho que fazer 3 pontos altos. Então, na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima corrente, eu vou fazer outro ponto alto, que é o segundo. E aí, na próxima correntinha, eu faço o último ponto alto, que é o terceiro. Então, eu tenho aí um ponto fechado. Depois, no gráfico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos abertos, 9 quadradinhos brancos. Então, eu vou repetir esse procedimento aqui. Vou fazer um com vocês, ó. 2 correntes, pula 2 correntes de base, faz ponto alto na próxima. Então, eu tenho que fazer isso 9 vezes, tá? Aqui eu já tenho 1, eu vou fazer mais 8 pontos abertos e já volto. Então, eu fiz aqui os meus 9 pontos abertos e aí o gráfico pede para eu fazer 3 pontos fechados. Então, é só multiplicar por 3 para saber quantos pontos altos são. Então, são 3 pontos fechados. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que fazer 9 pontos altos. Então, na próxima corrente, eu faço 1. Na próxima corrente, eu faço 2. Na próxima corrente, eu faço 3. E são 9 no total, tá bom? Então, eu vou adiantar os meus 9 pontos altos. Então, aqui eu estou com os 3 pontos fechados ou 9 pontos altos. Aí o gráfico pede para fazer agora um ponto aberto, que são 2 correntes, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. E aí é um ponto fechado, que são 3 pontos altos. Eu vou para a próxima corrente, faço 1. Na próxima, 2. Na próxima, 3. Um ponto fechado, um aberto, 2 correntes, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. Acho que eu só pulei uma. 1, 2, isso. Agora aqui na terceira faz o ponto alto. E daí outro ponto fechado, que são 3 pontos altos. Na próxima corrente, 1. Na próxima, 2. Na próxima, 3. E aí eu tenho um ponto fechado, um desses quadradinhos pretos. Agora eu vou fazer 4 pontos abertos. Então, são 2 correntes,
pula 2 correntes de base, faz o ponto alto. Aqui eu tenho um ponto aberto, eu tenho que fazer 4 no total. Eu vou adiantar. Fiz meus 4 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado. Na próxima correntinha, faço um ponto alto, são 3 no total. Na próxima correntinha, 2. Na próxima correntinha, 3. Depois desse ponto fechado, eu vou fazer 8 pontos abertos. Então, são 2 correntes, laçada, pula 2 correntes de base, na terceira faz o ponto alto, esse é o ponto aberto, e eu tenho que fazer 8 no total. Vou adiantar. Então, fiz os meus 8 pontos abertos, aí eu vou fazer um ponto fechado, são 3 pontos altos, um em cada corrente, 1, 2 e 3. Vou fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, mais um aberto, são 2 correntes, pula 2 pontos e faz o ponto alto. E aí termina a carreira com um ponto fechado, que são 3 pontos altos, um em cada corrente. 1, 2, e 3 certinho aqui na minha primeira correntinha, tá vendo? Aquele cálculo inicial que eu mostrei para vocês de como calcular as correntes de base, deu certinho, tá vendo? Eu caí exatamente na minha última correntinha, na primeira, na verdade, né? Na primeira correntinha. Então, sigam essa maneira de calcular, né, as correntes iniciais, que nunca vai dar errado no crochê filé, tá bom? Então, agora nós vamos para a segunda carreira. Então, para a segunda carreira, eu vou virar o trabalho. Vira de um jeito que a linha fique para trás do trabalho e não para frente, tá bom? E eu agora vou fazer uma diminuição, né? Vocês podem ver que esse primeiro ponto fechado, ele não vai ter nada em cima, ele tem uma diminuição de carreira. Então, como que eu vou diminuir? Fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo, que é puxar direto, olha. Esse é o ponto baixíssimo. Insiro a agulha no próximo ponto, puxo o fio do novelo e faço direto. E aí, no meu último ponto alto aqui, de novo, eu passo direto. Então, com isso, eu fiz uma diminuição de carreira, fazendo 3 pontos baixíssimos. E aí, o gráfico pede que eu faça 2 pontos fechados. Então, é isso que eu vou fazer, 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6, né? Então, tem que fazer 6 pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntes de altura. E aí, vou fazer os meus 6 pontos altos dentro desses espaços. Olha, eu vou fazer 2 no espaço. 1 e 2. O terceiro é no ponto. O quarto e o quinto são dentro do espaço. 4, 5. E o sexto é no ponto. Então, eu tenho aqui 2 pontos fechados. Eu esqueci de mencionar que como eu virei o trabalho, né? Eu não virei o trabalho para fazer essa diminuição aqui.
Então, por eu ter virado o trabalho para o avesso, eu agora estou lendo o gráfico da esquerda para a direita, tá? Então, a gente vai lendo assim. Uma carreira a gente lê da direita para a esquerda, aí depois da esquerda para a direita. Então, deixa eu mostrar aqui no gráfico para vocês. Eu comecei aqui, aí eu li a carreira da direita para a esquerda. Aí eu virei o trabalho para o lado avesso. Então, essa carreira agora eu vou ler da esquerda para a direita. Então, eu vou fazendo esse zigue-zague, porque eu vou ficar virando o trabalho. Cada carreira eu viro o trabalho. Então, eu tenho que aqui também virar, né? Então, aqui eu também tenho que fazer um zigue-zague, tá bom? Então, todo crochê filé que tem esse tipo de gráfico, a gente faz assim, ok? Então, agora eu fiz aqui a diminuição de carreira, fiz os 2 pontos fechados. Aí eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos abertos. É o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou pegar aqui e fazer 9 pontos abertos. Vou fazer aqui o primeiro e o segundo com vocês, ó. Então, ponto aberto, eu vou fazer 2 correntes, vou dar laçada. Aí, aqui eu tenho um ponto fechado. Então, eu vou pular esses 2 pontos altos e fazer no próximo. Aí, eu tenho um ponto aberto em cima de um ponto fechado. Agora, eu vou fazer um outro ponto aberto, 2 correntes, laçada. Agora é um ponto aberto em cima de outro, então é só ir lá para o ponto alto e fazer ponto alto. Esse é bem simples, né? Não tem que pensar em pular. Na verdade, você está pulando essas 2 correntinhas, mas nem precisa pensar nisso. Pode jogar ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente tem 2 modelos de ponto aberto aqui. Ponto aberto sobre ponto fechado, ponto aberto sobre ponto aberto. Então, como eu falei, eu tenho que fazer 9 pontos abertos no total. Eu vou adiantar os meus. Fiz meus 9 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado. E aí vai ser ponto fechado em cima de ponto fechado. Então, são 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Daí eu vou fazer 5 pontos abertos. Então, 2 correntes, dá laçada e faz ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho um ponto aberto, eu tenho que fazer 5 no total. Fiz meus 5 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado, são 3 pontos altos. 1 e 2 no espaço. E o terceiro no ponto. Um ponto fechado, agora eu vou fazer 3 abertos. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto. Então, eu tenho aqui 3 pontos abertos. Agora, eu tenho que fazer 2 fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Vão ser 6 pontos altos. Então, tudo ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui 2 pontos fechados ou 6 pontos altos. Daí, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos abertos. Então, vou fazer 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Esse é um ponto aberto, eu tenho que fazer 10 no total. Vamos lá.
Fiz meus 10 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Vão ser 2 no espaço. 1. 2. O terceiro é no ponto. 4º e 5º no espaço. 4. 5. O sexto é no ponto. E aí, vocês podem perceber no gráfico que eu tenho uma diminuição aí no fim da carreira. Então, quando é diminuição de fim da carreira, simplesmente você para. Eu vou parar aqui e aí eu vou ficar com uma carreira menor do que a anterior, tá? Então, assim que a gente faz diminuição de final de carreira. É só parar o trabalho e subir para a próxima, tá bom? Então, assim terminamos a segunda. Bom, então vamos iniciar a terceira carreira. Você vai virar o trabalho de um jeito que a linha fique para trás, tá? E aí eu tenho uma diminuição de um ponto fechado. Então eu vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No outro, ponto baixíssimo. Mais um ponto alto, ponto baixíssimo. Então eu vou fazer 3 pontos baixíssimos para a diminuição de início de carreira. Aí eu vou subir 3 pontos altos, vou subir 3 correntes, desculpa, de altura, e aí eu vou fazer um ponto fechado. Nesse momento eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda. Então, um ponto fechado são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um ponto fechado. Agora eu vou fazer 10 pontos abertos. Então, vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, já tenho aqui um ponto aberto, eu tenho que fazer 10 no total. Então, fiz os 10 pontos abertos, agora eu tenho que fazer 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Então, são 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos fechados ou 6 pontos altos. Vou fazer 2 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Depois dos 2 pontos abertos, eu vou fazer só um fechado, são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, um ponto fechado, agora vai ser um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz ponto alto. Um ponto fechado, vão ser 2 pontos altos no espaço. 1, 2, e o terceiro é ponto sobre ponto. E aí eu vou fazer 4 pontos abertos. Então, vou fazer aqui 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto.
E aí são 4 pontos abertos no total. Fiz meus 4 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer 9 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então são 9 pontos abertos. Fiz os 9 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, ou seja, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. E aí eu tenho uma diminuição de final de carreira, que basta parar, né, aqui e não completar ela, você já está fazendo uma diminuição. Então, terminamos a nossa terceira carreira. Vamos iniciar a quarta carreira. Você vira o trabalho de uma maneira que o fio fique para trás, tá? Como a gente virou o trabalho, agora a gente vai ler o gráfico da esquerda para a direita. E nós vamos fazer uma diminuição aqui de um ponto fechado. Então, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos para andar com a linha. 1, 2 e 3. Vou subir 3 correntes de altura para começar a quarta carreira. Aí eu vou fazer um ponto fechado, que são mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui uma diminuição de carreira. E eu vou fazer agora 8 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer isso 8 vezes, 8 pontos abertos. Então, 8 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 3 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, são 3 pontos abertos. Agora vai ser um fechado. Então, são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 pontos abertos. 2 correntes, pula 2 pontos de base, faz o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais 2 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e aí são 2 pontos fechados. Deixa eu só conferir, isso mesmo, 2 pontos fechados.
Então, 2 vezes 3, 6. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos fechados. E aí, agora eu vou fazer 9 pontos abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 9 vezes, tá? São 9 pontos abertos. Fiz os 9 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí eu vou parar a carreira aqui para ter uma diminuição de fim de carreira. Então, com isso, nós terminamos a nossa quarta carreira. Então, vamos iniciar a quinta carreira, vamos virar o trabalho do modo que o fio fique para trás, tá? E aí eu também vou ter uma diminuição aqui de um ponto fechado. Então, vou fazer 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer 3 correntes de altura para a quinta carreira. Vamos começar, como eu virei o trabalho, vamos fazer a quinta carreira, lendo o gráfico da direita para a esquerda. E aí eu vou fazer um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer 7 pontos abertos, então são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 7 vezes, tá? Então são 7 pontos abertos. Então fiz 7 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 pontos fechados. Então 2 vezes 3, 6. São 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos, 2 pontos fechados. Vamos fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora agora é um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí 4 pontos abertos, 2 pontos altos, pula 2 pontos, faz ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, são 4 pontos abertos no total. 4 pontos abertos, agora vão ser 3 pontos fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, são 9 pontos altos. 1 e 2 no espaço, o terceiro no ponto, e são 9 pontos altos no total. 3 pontos fechados, ou 9 pontos altos, e agora eu vou fazer 8 pontos abertos. Então, são 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto.
Então, são 8 pontos abertos no total. Então, fiz 8 pontos abertos, agora vamos terminar a carreira com um ponto fechado, são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E daí nós temos uma diminuição de final de carreira, porque nós vamos parar aqui a 5ª carreira. Então, vamos começar a 6ª carreira, a gente vira o trabalho e a linha tem que ficar para trás. E nós vamos fazer uma diminuição de um ponto fechado, né? Então, vou fazer aqui 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. E como eu virei o trabalho, agora eu vou ler o gráfico da esquerda para a direita. Eu vou subir as 3 correntes de altura e vou começar a carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, começa a carreira com um ponto fechado. Agora, eu vou fazer 14 pontos abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 14 vezes, tá? 14 pontos abertos. Fiz os 14 pontos abertos. Agora, eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Agora eu vou fazer 2 fechados, então 2 vezes 3, 6. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos fechados. E aí vamos fazer 6 abertos. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 6 vezes, tá? 6 pontos abertos. 6 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí a gente tem uma diminuição de final de carreira, parando aqui na 6ª, finalizamos a 6ª carreira. Então, vamos iniciar a 7ª carreira, vamos virar o trabalho, linha para trás, e aí eu vou fazer uma diminuição de um ponto fechado. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixíssimos, 3, e vou subir 3 correntes de altura para iniciar a 7ª carreira. Como eu virei o trabalho, agora eu vou ler o gráfico da direita para a esquerda. E aí eu começo fazendo um ponto fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um ponto fechado, e aí eu vou fazer 5 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, são 5 pontos abertos no total.
Fiz os 5 pontos abertos, agora eu vou fazer um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 abertos, agora vai ser um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e daí eu vou fazer 14 pontos abertos, 2 correntes, pula 2 pontos e faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e aí são 14 no total. Então, fiz os 14 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3, e aí nós temos uma diminuição de final de carreira. Então, terminamos a 7ª. Vamos iniciar a 8ª carreira, a gente vira o trabalho, deixa o fio para trás, e aí vamos fazer uma diminuição de um ponto fechado, e aí eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. E aí vou subir 3 correntes de altura. Então, como eu virei o trabalho, a 8ª carreira eu vou fazer no gráfico da esquerda para a direita. E aí eu vou começar com um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 2 e 3. Daí eu vou fazer 14 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 14 vezes, vou adiantar os meus. Eu fiz os 14 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto e 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então são 6 pontos altos. Os 3 primeiros, ponto sobre ponto. 2 e 3, 4 e 5 no espaço, e o 6º no ponto alto. Então, 2 pontos fechados ou 6 pontos altos, agora são 3 abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 3 pontos abertos, e aí vamos terminar a 8ª carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e aí temos uma diminuição aí de final de carreira. Então, terminamos a 8ª.
Vamos começar a 9ª carreira, vira o trabalho, fio para trás. Vamos fazer uma diminuição de um ponto fechado, 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Vou subir as 3 correntes de altura. Então, como eu virei o trabalho, a 9ª carreira vai ser lida no gráfico da direita para a esquerda. E aí eu vou iniciar com um ponto fechado, são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Daí eu vou fazer 2 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. E aí eu vou fazer 3 pontos fechados, que é o topo já da minha letra A, né? A parte lá de cima da letra. Então, 3 pontos fechados, 3 vezes 3, 9. Então, são 9 pontos altos. 1, 2 e 3, são 9 no total, 9 pontos altos. 3 pontos fechados ou 9 pontos altos, e aí agora eu vou fazer 14 pontos abertos. Então, vão ser 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 14 vezes, tá? São 14 pontos abertos. Fiz os 14 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, são 3 pontos altos, 2 e 3, e aí eu tenho uma diminuição de final de carreira, então essa foi a 9ª. Vamos iniciar a 10ª carreira e é a última dessa parte do vídeo, tá? Então, vamos virar o trabalho, manter a linha para trás, fazer uma diminuição de um ponto com 3 pontos baixíssimos e subir as 3 correntes de altura. Então, essa 10ª carreira nós vamos iniciar com um ponto fechado e vamos ler o gráfico da esquerda para a direita. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 e 3. E daí nós vamos fazer 17 pontos abertos, 2 correntes, ponto alto, 17 no total. Então, fiz os 17 pontos abertos, agora eu vou terminar a carreira com um ponto fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí nós temos uma diminuição aqui de fim de carreira, terminamos a 10ª e a última dessa parte do vídeo, né? Então, estamos aqui com já o topo da letra A já formado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula foi mais explicativa, né? E não percam a próxima parte, tá? Da letra A. Então, obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.